pergunta para o Tiago. Boa noite, galera. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração essa noite, amém? Privilégio estarmos aqui e eu feliz, estou voltando de férias, dei 3 cultos jovens sem participar e eu quero fazer uma pergunta, alguém está precisando tirar férias aqui? Né? Galera toda precisando de umas fériasinhas. Eu vou falar para você, férias é bom, hein? Mas parece que a gente volta mais cansado. Férias eu descobri que é para a gente visitar parente, ou viajar para um lugar que a gente não conhece, não dorme na nossa cama, não usa o nosso banheiro, e aí parece que a gente volta mais cansado, mas é muito importante sair um pouco, sair da rotina, distrair a mente, ver outros lugares, conhecer outras pessoas, visitar parentes distantes, e quando a gente é adolescente, cara, coisa chata é viajar com os pais para visitar aquela tia que você não vê há 200 anos, né? Você fica, nossa, como você cresceu, Vinícius, olha o seu tamanho, e é converseiro e tal. E aí a gente vai emburrado no carro e tem todo esse contexto, né? Pelo menos eu lembro que na minha época era assim. Férias, quando ia na casa das tias, eu já, que chato, não conheço ninguém lá. Mas é bom a gente tirar férias. E Deus possa nos abençoar aí nesse retorno. Um retorno de muita reconstrução no meu coração, nas nossas vidas. Eu me sinto um pastor privilegiado por poder estar trabalhando aqui com vocês. Me sinto agraciado por cada vida. Vocês são bênção. No tempo que estive fora, não deixei de acompanhá-los. Estava nas redes sociais, estava no YouTube, olhando tudo que estava acontecendo, cada ministração. Eu não sei se você é igual eu, quando você sai de férias, você procura uma igreja para ir? Vou lá para Santa Catarina, na praia, eu já fico doido, caçando um domingo uma igreja para eu visitar e ouvir uma palavra. Eu estou viciado em igreja, Luiz. Mas é muito bom, porque aqui a gente compartilha a palavra, a gente faz o que a gente acabou de fazer, a gente ora uns pelos outros, a gente abre o coração e a gente cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo também, como corpo. Conhece um amigo, tem uns que conhecem o esposo e a esposa, o noivo, a noiva, né? Christopher e Jacques, conheceram aqui, né? Na igreja, viu? Igreja é lugar de bênção. Então, tenha esperança. Aqui é um lugar onde você pode casar, você pode criar amizade, você pode fazer muita coisa. Muito bom estar na igreja. Eu quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão nas redes sociais. Não puderam vir hoje, mas estão aí acompanhando com a gente. Esse culto essa noite, já adoraram, já oraram. E agora vamos compartilhar a palavra de Deus para os nossos corações. Você está animado? Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus. Ele tem feito grandes coisas na minha vida e eu não tenho como me calar diante de tudo isso. Jesus é maravilhoso. O tema da nossa mensagem hoje é reconstruindo. E Deus me levou a um profeta do Antigo Testamento que eu nunca tinha pregado sobre ele. E é um cara muito exemplo. E alguns estudiosos vão dizer que ele era um jovem quando ele foi chamado para esse desafio. E esse jovem é Zacarias. A mensagem de hoje eu queria compartilhar um pouco da vida dele. Tudo que ele viu, o que ele profetizou, os aspectos da vida dele. E também ele tem 3 pontos muito importantes que é o que a gente vai debater aqui. 3 pontos. Resolva o seu passado, desfrute do seu presente e construa um futuro. Se você ler o livro inteiro de Zacarias, isso vai estar lá, totalmente exposto. O livro de Zacarias é um livro muito bom, tira um tempinho, leia o Antigo Testamento. Se tiver dúvidas, procure a gente, é muito bom ler também o Antigo Testamento. Deixa eu falar um pouquinho para você então, sobre o profeta Zacarias. Quem foi o profeta Zacarias? Foi um homem levantado por Deus num tempo em que o povo do Senhor estava exilado. O que é exilado, Dene? Estava preso, estava escravo, estava longe da sua terra. Outros povos entraram nas suas terras, destruíram as suas casas, destruíram o templo, roubaram suas coisas, suas famílias e levaram para a terra deles. E agora eles não estão mais na sua terra. Jeremias profetiza que esse povo vai ficar quantos anos no exílio? 70 anos. E dentro desses 70 anos foi que Zacarias nasceu. Ele não nasceu na terra de Israel, ele nasceu lá no exílio. Por isso então que quando ele profetiza a gente tem uma noção de que ele é um jovem, como eu, né, voando, e como você, jovens, prontos para aquilo que o Senhor nos chama. E Zacarias nasce então nesse período. E é um período muito difícil. Se você acompanhou um pouco das notícias do que aconteceu nesses últimos dias de guerras, os afegãos. Você viu algum vídeo no Instagram? É difícil ver isso, né?
É triste, né? Você chorou vendo algum vídeo daquele? Eu vi um vídeo de um menininho sentado no chão, clamando pelo pai e pela mãe. Rasgou meu coração. É uma realidade muito longe do que a gente vive, mas quando a gente vê, isso impacta. Imagine estando naquele lugar, outros povos entrando naquela terra, destruindo a sua casa. Eu quero que você teletransporte agora. Vai lá para o Afegão, fica lá um pouquinho. E agora tem pessoas entrando na sua casa, batendo na sua mãe, batendo no teu pai, levando sua irmã, levando o seu irmão, roubando as suas coisas, suas comidas. Guerra é isso. E era justamente isso que tinha acontecido nesse tempo com esse povo. Foi-se a esperança. E a pergunta era: onde está Deus quando isso acontece? Ou quando isso aconteceu? E Jeremias, ele escreveu um livro só de lamentações, só de tristeza, falando sobre esse momento do povo de Israel. E aí Deus levanta o profeta Zacarias. Você sabe o que quer dizer Zacarias no Antigo Testamento? O que esse nome quer dizer? Eu espero que Deus já fale com você. Esse nome significa: Deus não se esquece. Você hoje sai aqui dessa maneira, pensando que hoje é o tempo de Zacarias na sua vida. Deus não se esquece. Yahvé lembra-se, ou seja, aquele que Deus se lembra. Isso é muito bom. O profeta Isaías fala bem assim, galera: pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Uau, que palavra. E no meio desse contexto todo, o povo quase para sair do exílio, Zacarias é chamado, porque Deus se lembra do seu povo. Zacarias nasceu numa família de sacerdotes. Além de profeta, ele era também sacerdote, era da linhagem dele. Sua família estava entre os quase 50 mil exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Ciro. Zacarias era filho de Baraquias, porém, em algumas passagens bíblicas, ele aparece como sendo filho de Ido. Você vai ler Zacarias 1:11, você vai ler Esdras, você vai ler vários capítulos onde fala de Zacarias, vai estar assim: filho de Ido. Mas na verdade ele era filho de Baraquias. O que aconteceu? Diz os teólogos ou os escritos, que o pai de Zacarias morreu. Então quem criou ele foi o avô. Por isso então, algumas partes você vai ver filho de Ido. Então, Zacarias também, o contexto histórico em que ele profetiza, que ele vem, nos mostra que era um período muito importante daquele momento. Por que era importante, galera? Porque o povo estava retornando para a sua terra. O povo estava voltando para uma terra que Deus já havia prometido lá, antes do Egito. Vocês estão de volta a um lugar de refúgio, um lugar de descanso. Então era algo muito importante para eles. E agora, com a permissão do rei Ciro, eles vão voltar. E eles voltam com alegria e entusiasmados. Felizes. Sabe com o quê? Muitos projetos dentro do coração. Muitos sonhos. Eu estou voltando para a minha terra. Me tiraram daqui por um tempo, eu estou voltando. Imagina você agora voltando para o seu lugar, para a sua terra. É igual a Maria Clara quando vem para Mambai. Fica lá em Coronel Sapucaí perguntando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? É igual a Jaque, eu vejo os posts dela, ela fala assim: meu Deus, eu quero ter saudade de Amambai. Então é isso que estava acontecendo. Eu quero voltar para a minha terra, para o meu lugar, onde eu fico feliz, onde eu fico com os meus, onde eu fico no templo, onde eu vejo o Senhor, onde eu adoro ao Senhor. Nesse cenário então, 2 profetas se levantam, Ageu e Zacarias, para profetizar. A ênfase da profecia deles era convocar o povo ao arrependimento. Porque eles negligenciavam a adoração ao Senhor, adorando outros deuses. E outra, encorajando eles a reconstruir toda aquela cidade destruída e principalmente o templo. Então Zacarias, um jovem, é levantado por Deus para fazer isso. Vamos ler o texto? Zacarias 4:6. Eu disse que tinha um texto que ecoou meu coração essa semana inteira. E a gente vai falar muito sobre ele. Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem por poder,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Além de Deus usar Zacarias para falar com o povo, Deus ainda usa Zacarias para falar com 2 líderes. Zorobabel, que era um líder político dos judeus nesse retorno, era um cara que conduzia o povo, e Josué, filho de Zodac, que era o sumo sacerdote da nação. E para Zorobabel, essa palavra é liberada, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Sabe por que isso? Quando a gente vê algo destruído, quando a gente vê um cenário de guerra, você é impactado, porque você participou disso. Então olhe para dentro de si, agora, e veja quantas guerras você lutou até aqui. Mesmo sendo adolescente, quantas batalhas na sua casa, seu trabalho, seus estudos. Quantas guerras você enfrentou até aqui. E aí, a gente é revestido pelo Espírito Santo de Deus, de armaduras, a Bíblia nos ensina, né? E hoje é um tempo de reconstrução, porque as nossas armaduras estão amassadas, tanta guerra, tanta batalha. Nossa espada, nossa mão está cansada. Parece que a gente não tem mais ânimo para fazer nada, porque a guerra causa isso em nós. E o que a gente precisa? Antes de reconstruir o templo, reconstruir a adoração, reconstruir a intimidade, a gente precisa se render. Falar: Jesus, as minhas armaduras precisam de um renovo. Por isso que no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo fala: revestivo de toda a armadura do Senhor. E o Senhor mesmo é aquele que pule, é aquele que cuida, é aquele que vai desamassar, é aquele que vai te dar força para que você possa levantar e continuar a sua jornada depois de uma grande guerra. Guerras que a gente enfrenta, vou dar um exemplo: faculdade é uma guerra que a gente enfrenta, cara. E talvez o seu amiguinho aí do lado, a sua amiguinha do lado não vê o que você passa. O estudo para um concurso, não é? É uma guerra que você estudou quanto tempo? Cansado e foi preparado para esse concurso. E todas essas guerras que nós enfrentamos, há uma recompensa, mas até chegar lá é muita luta, é muita batalha. Guerras de famílias, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, e as armaduras estão dessa forma. E Deus usa esse jovem para falar a Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito, o Espírito do Senhor dos Exércitos. E aí Esdras capítulo 5, 1 e 2 diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, olha o que eu falei para vocês, filho de Ido, o avô, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zadok, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Lá em Esdras nós temos a citação de Ageu e Zacarias. O que eu tenho que aprender com toda essa história de Zacarias? Caminhou aí junto comigo? 3 direcionamentos só que eu vou passar para vocês, importantes para que a gente possa reconstruir. Você precisa reconstruir alguma coisa? Nós precisamos. Como igreja, como família, todos os dias precisamos reconstruir alguma coisa. Amizades, vida financeira, relacionamento com o pai e com a mãe, relacionamento com o namorado. Precisamos reconstruir. Eu quero dar 3 direcionamentos para a sua vida. E o primeiro direcionamento que eu quero passar é: resolva o passado. Resolva o seu passado. Aí vem uma pergunta no meu coração: por que o presente ele é tão duro? O presente não é fácil. O presente vem com desafios, vem com lutas, vem com batalhas, vem com lutas, guerras. O presente não é fácil. Eu sei que você aqui está lutando uma guerra. Assim que eu luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sabe por quê? Nesse contexto de Zacarias, aconteceu algo
que me chamou muita atenção. O povo foi exilado, foi escravo, porque eles se esqueceram do Senhor. Você sabe por que a gente vive dias difíceis na nossa adolescência, juventude, ou seja, em qualquer contexto? Porque a gente se esquece do nosso Deus. A gente se esquece do nosso Senhor. E então, consequentemente, a gente colhe o que a gente plantou. Deus sempre vai estar disponível para nós. Mas é a gente que se esquece. É a gente que deixa de lado. É a gente que vai se afastando, e foi o que aconteceu com o povo. E eu provo para você no profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Do 1 ao 9, do capítulo 2. Como que o povo se esqueceu? Dá uma olhada aí. Eu vou ler o capítulo 1 e você, o 2, eu o 3, você o 4, eu vou ler na NAA. Será que eu tenho esquecido do Senhor? Olha só, Jeremias falando. E veio a palavra do Senhor dizendo, vocês... Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. Mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos contenderei. Uma pergunta, cadê o microfone, Gui? Leva lá para o Tiago para mim. Vou fazer essa pergunta para ele. Até o microfone chegar aí, Tiago, você responde na sinceridade. Como abandonamos o nosso Deus? Quais as formas que você acha que uma pessoa pode abandonar o Senhor? Eu acredito que seja a partir do momento que você resolve fazer alguma coisa e deixa ele de lado, deixando o seu sentimento à frente dele. Eu Beleza. acredito que seja isso. Bom, mais alguém quer compartilhar? Como que a gente pode abandonar o nosso Deus? Não, ninguém? O anjo? Como que a gente abandona o nosso Deus depois dessa leitura de Jeremias? Colocando outras coisas como prioridade. Deus não é mais o centro. Outras coisas são prioridade. Mais alguém quer compartilhar? Deixa eu falar. Eu penso que nós temos vivido um tempo em que as redes sociais têm feito a gente esquecer o nosso Deus. E você, Gui? O que mais? O que a gente pode esquecer do nosso Deus? É tudo isso aí. Principalmente quando a gente coloca os nossos interesses na frente da vontade de Deus. A nossa vontade, né? Legal. Por que que a gente coloca as nossas vontades na frente para nos puxar? Alguém aqui já se deu bem fazendo isso?
Me fala agora, eu vou embora. É minha vontade, é o meu querer, é o que vai me conduzir. E você se deu bem fazendo isso. Eu ainda não encontrei ninguém. Às vezes tem uma ilusão, nossa, deu tudo certo, mas é porque daqui a pouco vai dar errado. Sabe por quê? Eu volto a dizer a palavra que ecoou o meu coração a semana inteira. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É justamente isso que o povo fazia. Eles colocaram o interesse deles, a vontade deles, foram adorar outros deuses. Por causa da decisão deles, foram parar num exílio. Foram escravos, sofreram muito. Nem por força, nem por violência. Aí Deus começa a falar ao povo. Por quê? Porque quando a gente retorna, a gente quer fazer tudo, né? Eu estava tanto tempo longe do Senhor, e agora eu vou... Aí Deus pega e fala para você, para reconstruir, cara, é nem por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito. Para reconstruir, é devagar. Para reconstruir de novo aquele fogo no coração, aquela paixão, aqueles momentos de oração que você nem viu o tempo passar. Pelo meu Espírito. É devagar, não adianta chegando. Eu errei, Senhor, agora vamos quebrar tudo. Nem por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito. E Zacarias convoca o povo, um jovem, ao arrependimento. E eu tenho certeza que é isso que a gente precisa fazer. Tenho certeza. Porque nós estamos em fase de reconstrução. Enquanto eu viajava, eu ficava me perguntando, pai, o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa igreja? E você sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Uma pandemia. Um monte de gente ficou sem vir na igreja. Um monte de gente se foi. Houve uma guerra. A gente morreu. E agora, como vamos reconstruir? Precisamos resolver isso. Resolva o passado. Resolva o primeiro passo que você faz. Resolva o passado. Senão isso vai ficar te prendendo. Não vai conseguir resolver nada. Vai e resolve. Fala, Senhor, nem por força, nem por violência. Aí você quer resolver o passado. Então você toma essa atitude e vai. Mas chegando lá, a pessoa não quer. A pessoa não quer mudança, a pessoa não quer crescimento, a pessoa não quer. Não quer voltar para a igreja, não quer servir mais o Senhor. É o que a palavra de Deus diz, nem por força, nem por violência. Porque é tudo no tempo do Senhor. Para que atropelar? Quantas pessoas tinham aqui semana passada? Lembra? É pouquinho, né? Tinha umas 10, no máximo 15, né? Cara, você olha para o lado assim, talvez você pense assim, cadê as pessoas para adorar o Senhor junto comigo? Aí Deus pega e fala para a gente hoje, calma, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aí você olha para dentro da sua casa e fala assim, meu pai não vai na igreja, a minha irmã está desviada. E Deus fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas eu não estou dando conta do trabalho da faculdade, eu não estou dando conta de nada. Meu Deus, calma, nem por força, nem por violência. Eu não estou dando conta da minha vida financeira, nem por força. Eu não estou dando conta do meu namoro, eu não estou dando conta da minha família, eu não estou dando conta de administrar os meus sentimentos. Quando eu vi já foi. Calma. Primeira coisa então que a gente tem que fazer, resolva o passado. Como? Se arrependa. Eu preciso me arrepender. Porque eu esqueci do Senhor, assim como esse povo. Falamos várias coisas, mas como que você diagnostica isso? Quando eu não oro mais, quando eu não leio mais a palavra, quando não é mais prioridade o Senhor para mim. Perigo. Está soando todas as luzes vermelhas. Perigo, perigo total. Você parou de ler a Bíblia, você parou de orar. Perigo. Perigo total. E a gente vai indo, galera. A gente vai indo para o buraco, a gente vai indo longe de Deus, a gente vai se afastando dele. E a gente entra num lugar que parece que a cela foi nós mesmos que construímos. Estão me entendendo? Zacarias convoca o povo ao arrependimento, Deus me convoca ao arrependimento e você também. O que você tem feito, o que eu tenho feito que tem desagradado o coração do nosso Deus? Deus nos chama a reconstruir, para isso nós precisamos nos arrepender.
todos os nossos erros e pecados. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e filho do diabo. Zacarias, capítulo 1, 3 e 4. Eu vou ler o 3, vocês leem o 4. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. 4. Eles não ouviram e não deram atenção. Falando dos pais, né? E a consequência é eles estarem numa terra que não era deles. Precisamos ouvir o que Deus está falando para você. Ei, o que Deus está falando para você? O que Deus te fala? Você está ouvindo ao Senhor? Se não, convertei-vos, humilhai-vos, arrependei-vos. É a palavra de Zacarias para o nosso coração. Olha essa frase, para resolver o passado. E quem estava aqui profetizando era Zacarias para uma nova geração, porque os pais pecaram e eles foram exilados. Para resolver o passado, é necessário passar pela porta do arrependimento. Não adianta. Vou melhorar isso aqui. Eu brigo feio com a Laís. Faz todo dia, né? A gente briga feio. Um mais orgulhoso que o outro. Então eu sigo a minha vida. Só que quando eu estou brigado com meu irmão e sigo a minha vida, naturalmente, estou me afastando do Senhor também. Naturalmente. O que eu preciso fazer? Quebrar, fazer igual o Paulo, assim, quebrar o meu orgulho, me esmurrar e falar, Senhor, eu não vou lá naquela guria não, ela está pensando que quer me desafiar. É difícil, galera. É a carne gritando, é o orgulho falando mais alto e a gente se afastando do Senhor. E eu preciso passar pela porta do arrependimento, que é estreita, ela é baixa, me rastejar diante de Deus, levantar, chegar até ela e falar, minha irmã, me perdoa. Perdoa. Me perdoa, eu preciso caminhar com você. Arrependei-vos. Passe pela porta do arrependimento. Primeiro, resolva o seu passado. Resolva tudo. Segundo direcionamento, viva a realidade presente. Agora. Viva o agora. Qual que era a realidade de Zacarias, que a gente falou aqui? Destruição, guerra. Sabe como que o povo estava voltando para a terra deles? Desiludido. Eles perderam toda a identidade de adoração sem o templo. Eles estavam em outros povos, aprendendo novas culturas, outros jeitos. E agora a gente tem que voltar para a nossa terra. Poxa, eu nem lembro mais como que era ir ao templo. Sem terra prometida, com a cidade destruída, saqueada. O povo estava sem esperança voltando. Então, por meio de Zacarias, é que Deus mostra uma luz para o povo. Levanta Zacarias e fala assim, há esperança. Como está a sua realidade agora? Agora, pense na sua realidade hoje. Sabe por quê? Nem sempre a realidade é como a gente quer. Nem sempre. Como está a sua realidade hoje? Está sem esperança? Está ruída? Está difícil? Pensa aí. Porque a gente precisa ter paciência para que aos poucos a realidade melhore. Tem que ter paciência. Não adianta atropelar. A realidade está assim, mas confie no Senhor, se humilhe, se dedique a Ele, já já vai mudar. Já já as coisas melhoram. Já já as coisas ficam... Se você vai abrir a boca e falar assim, uau, Pai, foi muito bom confiar no Senhor. Eu não esperava isso. A realidade que a gente vive difícil, ou que você está vivendo, te faz tomar atitudes que faz com que você se arrependa depois. Por isso que é necessário, diante de uma realidade difícil, de destruição, como esse jovem estava vivendo, confiar no Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Que Deus vai estar falando, vai estar direcionando aquilo que você tem que fazer.
Tenha esperança. Lá é a terra de vocês. Vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir o templo da adoração, vamos reconstruir nossas famílias. Mas isso precisa de tempo. Falando sobre tempo, vamos ler Eclesiastes, de 1 a 8. Precisamos de tempo para encarar a nossa realidade. Nada é para ontem. Ninguém estuda 1 ano e recebe diploma, né? É muito difícil alguém passar no primeiro concurso que faz. Tem que ter paciência, galera. Versículo 1 eu leio, e os ímpares eu leio, os pares vocês. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. E aí, onde você está nesse contexto? A sua realidade agora. Está chorando? Tempo de chorar? Chore tudo. Rasga o coração e chora. É tempo de dançar? Dança. É tempo de abraçar? Abraça, esmaga. É tempo de dar um tempo? Dá um tempo. A gente não consegue administrar essa realidade. Principalmente quando a gente está passando por lutas. Dentro da nossa vida. Temos que fazer como Zacarias, olhar para o Senhor. Não queira mudar uma realidade que não depende de você. Sabe por que eu digo isso? Porque tem situações nas nossas vidas que estão difíceis, só que não depende somente da gente. Nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Não depende de você, escuta isso. Não depende de você. A única coisa que depende de você é se joga nos braços de Cristo, fica lá. Não saia de lá. Não tente mudar. Não pule os processos. A Laís ministrou aqui, né? Não pula. Está vivendo o tempo de estágio, né, Jaque? Não está fácil, né? Não pula, não tem como pular. Ela não vai receber o diploma se ela pular esse processo. Está orando aí para namorar com alguém? Cara, não pula o processo. Espera o tempo certo do Senhor. Segura aí o fogo, desce impetuoso. Segura. Há um tempo certo para as coisas. Você vai casar. Você vai ter um bom trabalho. Vai ter uma vida boa. Sabe o que Jesus disse? Vocês terão vida boa e vida abundante. Foi isso que Cristo disse. A gente não confia nele, a gente atropela tudo. E a gente não está sabendo lidar com essa realidade aqui. Um adolescente como jovem. Não estamos sabendo lidar com a escassez, não sabemos lidar com a bonança, não sabemos lidar com muito dinheiro, não sabemos lidar com nada. A gente esqueceu da realidade. Sabe por quê? Por que a gente não pode pular os processos? Porque o prazer de tudo, eu aprendi isso aí, não está na chegada. Pode falar isso para quem está do seu lado? Calma. O prazer de tudo não está na chegada. Eu já recebi 2 diplomas. Não foi a maior alegria. Tem muitos troféus lá em casa. Troféus não existe, troféus lá em casa. E não foi recebendo o troféu. Foi a viagem até o lugar para jogar. Os diplomas que eu recebi, todos os desafios que eu enfrentei. Você tem que saber desfrutar o caminho. Não é simplesmente pegar o carro e ir até Campo Grande. É olhar as matas, é parar num posto e comer um lanche, é conversar com quem está do seu lado. O prazer está na caminhada. Na caminhada. Então tem muita gente sonhando, né? Nós vamos chegar lá na terra, calma, vai andando. Anime quem está do seu lado.
Pegue alguém e vai junto. Encoraje uns aos outros. Viva os processos, naturalmente. O prazer está na caminhada. Anota isso no seu coração. Tem muita gente sonhando com muita coisa, mas não está vivendo o presente. Nossa, vou. Mas é agora que Deus quer que você viva. Viva a sua realidade, mesmo que ela seja difícil. E o primeiro, a gente tem que resolver o nosso passado. O segundo, a gente tem que viver o agora. E a gente precisa construir um futuro. Terceiro direcionamento de reconstrução é construa para o futuro. Para se construir, é preciso de visão. Olha a palavra do Senhor a Zacarias no capítulo 8. Vou ler o versículo 1, você o 2, eu o 3 e assim sucessivamente. Para se construir o futuro precisa de visão. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, 2, vocês? Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. 4. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Visão que Deus deu para esse cara. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava imaginando os velhinhos nas praças. Olha o que Deus estava falando. Zacarias olha um ambiente, o povo olha um ambiente destruído. E Deus dá uma visão para Zacarias. Os velhinhos nas praças com as suas bengalinhas assim. Eu e a Priscila, um cutucando o outro. As crianças correndo. O templo reconstruído. Que visão Deus está te dando? Qual que é a visão que Deus tem te mostrado? O que Ele tem te falado? Galera, sem visão você não constrói um futuro. A visão de Jesus, que Jesus tinha, que Deus falou com ele, vai, morre lá e volta aqui. Jesus só suportou todo o processo, porque ele tinha uma visão. Foi dada pelo Pai. Ele foi até o fim. Para onde você está indo? Para onde eu irei? Para onde nós estamos indo, como igreja? Certo dia, o pastor estava pregando e ele sempre compartilha com a gente, né? Uma igreja com vários pastores, uma igreja com muitas pessoas. Deus vai abençoar a nossa cidade, a nossa terra. Isso é uma visão que Ele tem. Aí eu sumi um dia e fui lá atrás orar. Pai, eu quero ver o que Ele está vendo. E eu compartilhei isso com Ele. Foi quando eu fechei os meus olhos, comecei a orar e eu vi. Algo que mais me toca na igreja são adoradores. Eu vi a igreja cheia, com pessoas chorando e com as mãos levantadas. E tem vezes que eu estou triste, olhando a situação, pessoas doentes, guerras. Mas eu lembro da visão, Deus me mostrou, pessoas adorando ao nome dEle de mãos levantadas, todas juntas num só propósito. Qual a visão Deus está te dando? Que visão Deus tem te dado? Você vai desistir aqui? Precisa construir o futuro. Isso tem tudo a ver com o seu futuro. Considerações finais. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e é o que eu quero que você guarde no seu coração. Só a parte que está em aspas, não por força,
nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se coloque em pé. Vamos orar. Aumenta só um pouquinho o pezinho, Luquita. Feche seus olhos. Pensa sobre tudo que a gente falou, por favor. Pensa em resolver o seu passado. Pensa como você está vivendo o seu presente e construindo o seu futuro. Zacarias significa Deus não se esquece. Deus não se esquece. Ouça Ele essa noite. Volte ao primeiro amor. Volte ao arrependimento. Viva com Ele. Se joga aos braços dEle. Você não vai se arrepender. Volte, insista. Você possa orar. Ora por você nesse sentido. Ora, Pai, eu entrego meu coração, eu entrego a minha vida, eu entrego esse momento, eu entrego a minha família. Eu entrego talvez essa situação que eu não estou entendendo agora, mas um dia eu entenderei. Hoje o Senhor está nos direcionando a isso. Basta ouvirmos e obedecermos. Faça essa oração de coração, Senhor. Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de ti. Deus não esqueceu da nossa igreja. Deus não esqueceu de ninguém. Deus não se esquece. Voltemos os nossos olhos para o Senhor nessa noite. Quero convidar você que quer fazer junto comigo uma oração de arrependimento para voltar ao primeiro amor, a voltar ao arrependimento, a se rastejar diante de Cristo. Falar, Pai, não é pela minha força, não é como eu faço, não é assim, é pelo Teu Espírito, é no Seu tempo. O trabalho no Senhor não traz fardo, o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. Você quer fazer isso juntamente comigo? Essa oração de arrependimento, eu quero só que você levanta suas mãos. Amém? 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 Nós não vamos nos arrepender disso. Você que levantou a sua mão, coloque essa sua mão no seu coração. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que dirige e convence. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que fala ao nosso coração. Essas 4 pessoas que levantaram as mãos, Pai, peço ao Senhor, assim como o Senhor falou comigo, quebrantando o meu coração, venha sobre elas, Pai, quebrando todo eu, todo orgulho, toda correria, tudo aquilo que tem afastado o coração dos meus irmãos da Sua presença, Pai. Traga-os de volta, Jesus. Hoje é um dia onde o Senhor fala para eles, eu não esqueci, eu estou aqui. E hoje nós te damos essa resposta, Senhor. Nós queremos os Seus braços, nós queremos o Seu cuidado, nós queremos o Seu direcionamento. Nós queremos que o Senhor cuide do nosso namoro, nós queremos que o Senhor cuide do nosso casamento, nós queremos que o Senhor cuide da nossa família, nós queremos que o Senhor cuide das nossas finanças, nós queremos que o Senhor cuide das nossas amizades, nós queremos que o Senhor cuide de tudo, Pai. Que nós não venhamos tomar a frente, mas o controle seja Seu essa noite, Pai. Ajude-os, Pai, a viver a realidade desse presente tão difícil que nós temos vivido, e muitos deles, Pai, desistindo do chamado, desistindo de fazer a Sua vontade, desistindo, Pai, porque a realidade ela é difícil, Pai, mas dê sabedoria e entendimento para que eles possam organizar tudo, Pai, e entregar diante do Senhor, que o Senhor que dá a sabedoria que vem do alto os instruirá a fazer o que deve ser feito, ó Pai. Eu creio isso em nome de Jesus. Receba a sabedoria onde você está agora para resolver qualquer situação, a sabedoria que vem do alto, que é pacífica, que é longânima, que é bondosa. E assim, Pai, os ajude a construir um futuro que agrada ao Seu coração, Pai. E acima de tudo,
eles possam, Deus, construir algo que está no seu coração para que toque as nações, para que toquem almas, para que salve vidas, e que a casa do Senhor, não só a IBC, mas todas a que proclamam o seu nome e a verdade da palavra do Senhor, possa estar cheia da tua glória, cheia de pessoas salvas, cheia de pessoas sedentas, porque alguém decidiu se arrepender, porque alguém decidiu entregar o presente e construir um futuro para a sua glória, ouvindo a sua voz, ó Pai. Que seja assim na vida dos nossos irmãos essa noite. Nós oramos, Pai, e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?